então eu passo a palavra para a professora Miriam Olivia Knopf Ferraz, que é doutoranda em Direito pela PUC do Paraná, mestre também pela PUC, é especialista em Direito Constitucional pela BD Conte, pós-graduanda em Legal Tech, Direito, Inovação e Startups pela PUC de Minas Gerais, é professora da Universidade Positivo e da FAI, do Law Experience, e também é junto comigo, uma das fundadoras do Não. Então, depois dessa apresentação, depois dessa conversa, é até difícil voltar a um padrão tradicional de fala, né? Mas o que eu pensei para esse encerramento foi exatamente falar sobre horizontes e limites. Porque durante toda a nossa semana, e assim como durante toda a nossa vida, né? Deixa eu só ver o que estamos falando. Ah, tá dando para visualizar. Beleza. Então, assim, durante toda a nossa semana, assim como toda a nossa vida, a gente tem obstáculos, certo? A gente tem limites que muitas vezes nos impedem de continuar, certo? Quem nunca passou por alguma banca ou passou por alguma situação de vida em que, bom, ali era o momento de parar, em algum momento. E a pergunta que eu quero responder com vocês é se há limites para o direito e a arte, certo? Primeiro ponto, eu trouxe a ideia dessa palestra, trazer todas as várias críticas que se faz ao movimento para a gente chegar a essa conclusão se há algum tipo de limite. Primeiro ponto é direito e arte ou é só direito e literatura? A professora Sabrina deixou bem clara a posição de que ela quer avançar nesse momento, ela quer não somente abordar os livros, mas abordar também as tirinhas e outras manifestações artísticas possíveis. E a gente também viu durante essa semana uma evolução artística apresentada pelo projeto Inscrire, que mostrou exatamente isso, o quanto a gente não está vinculado somente à literatura. Mas esse é um possível limite, uma possível barreira que vem sendo discutida nessa nossa linha de pensamento. E, como bem a professora Sabrina destacou, existe uma corrente que acredita que a literatura tem um papel de humanização, certo? Robin West e Martha Nussbaum acreditam, então, que apenas por existir a literatura, ela poderia influenciar na construção moral, então, dos indivíduos. E da mesma forma, a gente poderia pensar que o juiz, tendo um maior contato, uma maior interligação com a literatura, ele seria, então, moralmente melhor, ele seria mais correto, etc. Mas daí, a gente inclusive tem o Boyd White, que parte do pressuposto de que os trabalhos literários podem, inclusive, auxiliar nessa compreensão da ordem jurídica. Mas nós temos, daí, críticas severas a esse movimento, porque vocês sabem, existe literatura, existe livro, existe foto, existem manifestações artísticas que muitas vezes vão contra, não vamos dizer contra uma moral, porque não existe uma moral geral, mas vamos dizer assim, que vão contra principalmente as legislações consolidadas, como, por exemplo, crime de estupro, certo? A gente tem várias obras que tratam sobre esse tema. Então, não necessariamente uma obra vai salvar a humanidade, vai resolver todos os problemas do mundo. Essa é uma das falas que Posner faz, que a gente também não pode agir como se a literatura pudesse ser romantizada nesse sentido e necessariamente trazer essa melhora social, assim, digamos assim, tá? E outro ponto, que foi abordado em 2 ou 3 painéis que a gente discutiu aqui durante essa semana. A arte como metodologia de ensino. No workshop de hoje, o Isaías estava ensinando a gente como utilizar o teatro como técnica, certo? E aqui eu trago um professor, né, explicando algum acontecimento histórico e ele está com uma fantasia. E a gente sabe que vários cursinhos, né, utilizam também das fantasias, tem professor que toca violão, o quanto a gente às vezes tem que buscar recursos para chamar a atenção dos nossos alunos. Existe um limite para isso? Ou aula é show, sala de aula é show, certo? Isso
isso é algo que vem crescendo e que vários professores, por exemplo, são contra metodologias ativas exatamente nesse sentido, porque não conseguem ver um retorno e não querem que a sala de aula vire um entretenimento, por exemplo, tá? Mas a gente pode ver isso de outro lado, que foi exatamente o que o professor Jean e a professora Sabrina também falou, e em outros painéis a gente também viu, que a gente pode conquistar o aluno. Por isso que o Isaías deixou bem claro com a gente. Um aluno que hoje, ele foi muito legal, ele deu um exemplo da filha dele. A filha dele, não importa se o desenho animado é o desenho animado mais legal do mundo, se ele durar mais do que 20 minutos, ela não vai querer ver. Então, o jovem, o aluno que hoje a gente tem, na sociedade de informação que a gente tem hoje, ele não aguenta uma aula de 1h30. Só falada, só ali replicada. Então, talvez utilizar dessa intersecção seja uma forma de a gente alcançar o aluno. E não necessariamente transformar isso num show, certo? E uma das posições bem interessantes é do filósofo francês François Hoste, que ele fala que a literatura liberta o direito, que o direito estaria preso em suas amarras. Eu gosto bastante dessa frase dele, desse livro Contar a Lei, inclusive fica essa indicação. Vejam, a partir do momento em que Alice passa para o outro lado do espelho, nada mais é verdadeiramente como antes. E vejam, eu e a professora Sabrina não combinamos. E a gente acabou falando sobre esse ponto. É muito interessante porque esse professor, ele defende, então, que o direito é muito amarrado em suas estruturas e que a literatura poderia, então, trazer essa liberdade. Mas há uma severa crítica com relação a isso, porque isso seria baseado no quê? O direito precisa respeitar as suas estruturas, a sua lógica hermenêutica, por exemplo. E nós temos o direito como linguagem. A ideia de narrativa do nosso professor José Calvo Gonzalez, que infelizmente faleceu recentemente. A ideia que ele estuda e tudo mais, o objetivo não é aprofundar a obra dele, é o direito como relato, é um direito como linguagem, um direito como narrativa. Essa é uma pesquisa muito interessante, para mim, foi libertadora, entende? Porque quando você deixa de endeusificar um juiz para entender que o que ele faz é apenas discurso e narrativa, parece que as coisas acabam se encaixando, certo? Daí a gente entende por que o precedente dele não é sempre igual, certo? Porque ele não consegue, muitas vezes, construir todo aquele romance em cadeia que Dworkin queria, certo? Mas a crítica de Posner é certeira, de que não dá para a gente explicar o direito somente na linguagem, que isso seria insuficiente e não daria para entender o direito assim. A estruturação da crítica do Posner. Eu separei para vocês 6 críticas que ele faz, 6 limites, 6 barreiras que ele faz para a nossa pesquisa. Primeiro, eu estou apontando aqui porque está na minha tela, entendeu? Aqui do lado, pessoal, né? Primeiro, a gente não tem habilidade, o jurista não tem habilidade para atuar como crítico literário. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, principalmente que o Jean acabou comentando, com a interdisciplinariedade. Eu tenho todos os pés atrás com pesquisa de direito e psicanálise. Uma vez eu e a Ari, a gente já pensou em escrever um artigo sobre isso, eu falei, Ari, a gente não tem informação nenhuma para falar sobre isso. A gente não vamos. Eu falei, não vamos. Mas é claro que esse tipo de situação a gente pode superar com pesquisas científicas e embasamento. Mas é sempre necessário a gente entender qual é o nosso local de fala. Nosso local de fala é quanto jurista e não quanto crítico literário. Segundo ponto, as obras clássicas, e é muito interessante, a gente já teve esse debate, só são clássicas porque elas falam de temas de amor, de temas atuais, de temas da vivência humana. Porque se elas falassem de leis, elas seriam desatualizadas. Não é verdade? Então, se hoje eu escrever 3 anos atrás, se eu escrevesse um livro do trabalhador e ficasse falando dos artigos da CLT, já era. Entendeu? O meu livro, que eu escrevi há 2 anos atrás, já está desatualizado. Mas
O poema do Adams que ele escreveu para a nossa mostra, daqui a 20 anos continuará fazendo todo sentido, né, Adams? Terceiro ponto, a aplicação da lei atual em obras antigas. Eu achei muito interessante porque ele faz uma crítica trazendo o livro do Richard Wilsberg, falando assim, como assim nós vamos pegar o direito atual e aplicar uma obra super antiga, uma obra que não vem desse tempo? Então, para ele, isso não faria sentido porque nós temos um contexto social diferente e tudo mais. Realmente, aí a gente pode abrir um leque de discussão, certo? Seria a mesma coisa do que você dizer que, por exemplo, para um filme que tem uma realidade americana, a gente não poder falar da realidade brasileira, da legislação brasileira. Seria nesse mesmo sentido. Ao meu ver, isso se justifica quando você quer falar sobre teoria sobre machismo, por exemplo, em obras muito antigas, em que nem se pensava em falar algo assim. Faz sentido para você fazer aquela denúncia histórica e tudo mais, mas não faz sentido você apontar o dedo para aquele autor, porque naquele momento, naquele contexto, era uma outra realidade. Esse é um cuidado que a gente pode tomar. A quarta crítica, eu até coloquei entre aspas, né, a praga da interdisciplinariedade. O jurista escrevendo sobre literatura sem sensibilidade literária ou familiaridade com a teoria literária. Ou ainda o contrário, né? E exatamente, Jean, o racismo na literatura antiga está em alta atualmente. Mas veja, o contrário também é válido. Uma pessoa que é formada em letras, trazendo críticas ao direito sem uma formação jurídica, certo? Isso a gente conversou na palestra do Paulo Silas, na palestra do André Caran, da professora Vera e da professora Kátia. A gente supera isso pesquisando teoria literária e trazendo os autores aqui para a gente, certo? Mas é uma crítica e um cuidado que a gente precisa ter. A ausência de fronteiras gera uma falta de coerência. Posner deixa entender, então, que se a gente não tiver um limite, que é o tema dessa palestra, a gente vai começar a perder a coerência, perder o nosso objeto de pesquisa. Mas a crítica principal dele é sobre a possibilidade da humanização do jurista por meio dessas obras, que, como a gente viu, vai depender muito de que obra você está efetivamente falando, certo? E daí eu coloquei aqui, Posner está ficando mais leve, coloquei até uma foto dele sorrindo, porque, inclusive, num artigo da RDL, da Anamorphis, eu até posso indicar para vocês, eles tratam exatamente da obra do Posner. Com a evolução das suas obras, ele foi ouvindo as críticas, o que as pessoas estavam dizendo sobre as críticas dele, né? E, na edição de 2009, ele flexibilizou um pouco o que ele pensa. O que ele falou? Que uma sensibilidade literária pode permitir que os juízes escrevam melhores decisões. Então, ele não é completamente contra e que os advogados apresentem seus casos de forma mais eficaz. Então, ele está se abrindo um pouco, mas ele ainda tem todas essas reservas que ele coloca. E qual é a luz no fim do túnel? Né? Então, a gente tem que parar agora, chegamos no limite, chegamos na parede, não vamos mais fazer nada. Né? Vamos voltar para trás, vamos pegar o nosso manual, nosso maravilhoso Pedro Lenza, Direito Esquematizado Constitucional, e vamos ficar nele. Não. Existe uma luz no fim do túnel, que é a metodologia. Uma metodologia de pesquisa e um estudo de teorias literárias. A gente tem essa mania, esse jeito, esse medo de achar que a metodologia é um obstáculo, mas a metodologia não é um obstáculo, a metodologia é um caminho. E é ela que fortalece a sua pesquisa. Então, quando qualquer pessoa for fazer uma pesquisa sobre direito e literatura, vamos olhar a metodologia, vamos olhar as bases, porque essa é a luz no fim do túnel, certo? E nós devemos crescer com as críticas. Eu estou aqui nesse processo resiliente após a minha qualificação, né? Mas sei que todos vocês já sofreram críticas em vários momentos. É muito importante a gente se colocar nesse papel de aprendizado e de que nós podemos crescer com as críticas. Então, vejam, a gente começou o primeiro painel, teve Antônio Kozikowski falando sobre música e democracia.
E é muito interessante, porque sem combinar, a gente encerrou aqui com também uma apresentação musical do Jean. A gente teve a professora Camila falando sobre monumentos e reparação histórica na Irlanda. A gente teve a Laura e a Amélia fazendo interlocuções sobre direito, justiça e decolonidade. A Janice, que foi uma palestra sensacional, falando dos Wampum Belts enquanto discursos diplomáticos e literários. O quanto a gente acha que um tratado entre duas nações, por exemplo, entre duas comunidades, tem que necessariamente ser um papel. E ela mostrou para a gente que um ordenamento, um tecido lá construído pelos indígenas americanos tinha essa força. E não tinha nada escrito. O Tiago trouxe a democracia e propaganda eleitoral, um tema que está super em voga agora. A Thaís trouxe aquela questão das bruxas e de toda a construção do mítico ali na nossa ilha, né, de Florianópolis. E a François, o Felipe e a Beatriz apresentaram o projeto Inscrir, que trouxe para a gente uma perspectiva de a gente usar a arte como um instrumento para que as pessoas possam valorizar os direitos humanos, inserir as comunidades e transformar isso no monumento. E é engraçado como isso forma essa flor. Como todo esse movimento que a gente fez dentro do Noma formou essa flor. E eu trouxe aqui, né, o Bilbo Bolseiro, de Senhor dos Anéis, de Hobbit, porque foi essa literatura que me conquistou. Eu comecei, na verdade, as minhas leituras com Sidney Sheldon, não sei se vocês já ouviram falar, é um autor bem romance policial, muito sangue, muita briga, né? Mas Senhor dos Anéis foi libertador. E eu sei que Senhor dos Anéis, né? Vou passar a palavra aqui do Tolkien, né? Senhor dos Anéis eu sei que é difícil, porque é grande. Então eu comecei com o Hobbit. E eu lembro o quanto esse livro aqui teve um significado muito grande na minha vida. E por que eu trouxe ele hoje? Além de ter esse significado, porque cada um se desperta na leitura, cada um se desperta na arte de alguma forma. O Bilbo, ele tem duas descendências. É até interessante porque acabou casando com a fala do Jean. Ele tem uma parte bolseiro, que é uma parte boêmia, aquela parte que quer descansar e comer bolachinhas na sua casa, ouvir música, né? E fumar o seu cachimbo. Mas ele tem uma parte tuque. A parte tuque é a parte guerreira, é a parte aventureira. Então, quando a gente pensa em direito e arte, eu quero que a gente pense assim. Quero que a gente pense que podem coexistir a nossa parte bolseira e a nossa parte tuque. E eu coloco essa fala aqui do livro, que não traz, é no final, mas não traz nenhum spoiler, em que o Bilbo fala assim, que assim chega a neve depois do fogo. E mesmo os dragões chegam ao fim, disse Bilbo, dando as costas à sua aventura. A parte tuque estava ficando muito cansada, e a parte bolseiro ficava cada dia mais forte. Agora só queria estar em minha própria poltrona, disse ele. Então, às vezes, aquela nossa parte tuque, aquela parte firme que seria o direito, às vezes ela está cansada, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas isso não faz sentido nesse contexto social em que a gente vive. Às vezes a gente precisa olhar para o nosso lado bolseiro um pouco para redescobrir esse nosso lado tuque. Então, a gente volta à ponte. Por quê? Porque a gente encontrou um limite, a gente encontrou vários limites. Mas o que a gente faz quando a gente encontra o limite? A gente constrói uma ponte. E é isso que eu espero que... Nossa, estou ficando emocionada. É isso que eu espero que o Noma seja. Que o Noma seja uma ponte da pesquisa, uma ponte para as pessoas se descobrirem, uma ponte para as pessoas mudarem, que ele seja uma ponte na vida de todos que estão envolvidos nesse projeto. Muito obrigada, pessoal.